Olá, eu sou o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e vou mostrar para vocês como desenhar corretamente as órbitas dos planetas de olhos fechados, inclusive as órbitas dos cometas periódicos, como o do Halley, por exemplo. As instruções para essa atividade, na forma escrita, você pode encontrar também neste manual de formação continuada de professores, com conteúdos de astronomia, escritos por mim e pelo professor Oscar Matissura. Na página 102 dessa apostila, cujo endereço eletrônico, caso queira baixar o PDF gratuito, você está vendo aqui na tela, na página 102 está então detalhada essa atividade. Ela se chama Primeira Lei de Kepler, Lei das órbitas. Está aqui. Primeira lei de Kepler, Lei das órbitas. Todos os alunos do ensino fundamental aprendem que a Terra gira em torno do Sol em órbitas elípticas. Infelizmente, o formato dessa órbita é fonte de muita confusão entre muitos autores que escrevem os livros didáticos. Normalmente, a órbita desenhada por quase todos os professores, junto aos quais a gente ministra essas atividades, quando pedimos que desenhem a órbita da Terra em torno do Sol, o que obtemos de todos eles é uma figura muito parecida com esta, que eu vou mostrar para você aqui. Sol e a Terra. Aproximadamente isso. Uma elipse muito excêntrica, com o Sol muito deslocado do centro da elipse. E essa figura leva a alguns equívocos enormes na área de astronomia. Como, por exemplo, imaginar que quando a Terra está mais próximo do Sol, seja verão, e que quando a Terra está mais longe do Sol, seja inverno. Algo que é aproximadamente natural. Se nos aproximamos de uma fogueira, sentimos mais calor. Se nos afastamos, sentimos menos calor, fica mais frio. Porém, as explicações de estações do ano não têm nada a ver com o formato da órbita da Terra. Veja bem, se a órbita da Terra fosse dessa maneira, quando a Terra passasse aqui pertinho do Sol, no periélio, a temperatura da Terra, a temperatura do clima seria tão alta que certamente passaria dos 100 graus. E você sabe o que acontece com a água a 100 graus? Ela evapora. E aí, todos os rios, lagos, mares, oceanos iriam evaporar. Felizmente isso não acontece, sinal que não nos aproximamos tanto assim do Sol. Além do que, se a órbita da Terra fosse assim tão excêntrica, quando passássemos aqui pertinho do Sol, no periélio, deveríamos ver o Sol enorme no céu, porque estamos nos aproximando dele. Por outro lado, quando estivermos longe do Sol, se a órbita correta fosse essa, deveríamos ver o Sol pequenininho, porque nos afastamos muito dele. Você já observou alguma vez o diâmetro do Sol mudar? Não. Ele está sempre com o mesmo diâmetro. Sinal que você está quase sempre à mesma distância dele. Então a órbita da Terra não pode ter esse formato, apesar de que é uma elipse, sem dúvida nenhuma, foi descoberto por Johann Kepler. Não é um círculo. Antes dele se pensava que eram órbitas circulares, mas isso não ajustava as observações. Kepler descobriu que as órbitas eram elípticas, estando o Sol num dos focos. Essa é a chamada primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, estando este num dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler. Mas então, como desenhar essa órbita corretamente? Se isto está longe da verdade. Este é o objetivo desta atividade, onde vamos desenhar a órbita correta e de olhos fechados. Não acredita?
Vamos em frente. Os astrônomos conhecem perfeitamente a forma das órbitas dos planetas e dos cometas. O parâmetro que define a forma da órbita elíptica dos planetas chama-se excentricidade. É ele que mede o quão achatada está a elipse, ou mais próxima de um círculo, e assim sucessivamente. A excentricidade, portanto, define a forma da órbita. E a excentricidade está aqui na página 102 dessa apostila. Ou melhor, na página 103, está então a lista dos planetas e as respectivas excentricidades das suas órbitas. E é somente isso que a gente precisa para desenhar as órbitas corretamente. A excentricidade. Mas vou definir para você o que é a excentricidade. Como você sabe, um círculo é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um dado ponto, chamado centro. Isso aqui, isso é um círculo. É o conjunto de todos os pontos que estão à exata mesma distância de um ponto dado, que é o centro. E a distância do ponto ao centro é o raio do círculo. Por outro lado, uma elipse é, dado dois pontos, a elipse é o conjunto de todos os outros cuja soma das distâncias aos dois pontos dados é que é uma constante. Então, a soma de D1 com D2 vai dar uma constante. Todos os pontos que obedecerem a essa mesma regrinha constituirão o que chamamos de elipse. A elipse, portanto, tem dois pontos chamados focos, cuja separação vamos chamar de F maiúsculo. E ela tem um comprimento, um eixo maior, que vamos chamar de A. A, portanto, representa o eixo maior da elipse. Não estou dizendo que essa represente exatamente o formato da órbita da Terra ou de qualquer planeta. Apenas desenhei uma elipse qualquer. Pois muito bem, a excentricidade é exatamente a razão entre F e A. Ou seja, a excentricidade, que vamos chamar pela letra E, é a razão entre F e A. Vou passar a limpo aqui a figura para você. F é a distância entre os dois focos e A, o comprimento do eixo maior. A razão de um para o outro define o achatamento da elipse, a excentricidade da elipse. E este número, a excentricidade, é conhecida das órbitas de todos os planetas e cometas. Com este número apenas, podemos desenhar corretamente a órbita dos planetas ou cometas. O tamanho da elipse, do desenho que você vai fazer, se é numa folha de papel, ou num quadro branco, azul ou preto, você é que escolhe. O tamanho é dado pelo comprimento do eixo maior. Mas o achatamento dela, a forma dela, isso é dado pelo parâmetro chamado excentricidade. Então vamos supor que a gente queira desenhar, fazer uma figura que ocupe quase toda essa folha branca. Ou seja, com 20 centímetros de comprimento de eixo maior. Então, lembre-se, o comprimento do eixo maior é você que escolhe, isso é arbitrário. Mas a forma, quem define, é a excentricidade. Eu vou começar desenhando a órbita do planeta anão, Plutão, pois a órbita deste planeta é bem achatada. Não tanto quanto desenhei até agora, menos, não tão achatada. Depois desenharemos a órbita da Terra e depois a órbita de um cometa, do cometa Halley, está bem?
Muito bem. A excentricidade da órbita de Plutão, podemos pegar aqui no nosso manual. Na página 103 tem a tabela com todas as excentricidades. E a excentricidade da órbita de Plutão é de 0,25. 0,25 é a excentricidade, então, da órbita de Plutão. Peguei naquele manual. O comprimento do eixo maior, já que é arbitrário, e eu quero fazer do tamanho dessa folha, vamos escolher como sendo 20 centímetros. Então, o eixo maior, 20 centímetros. Mas lembre-se, a excentricidade e o eixo maior e o foco, a distância entre os focos, estão relacionados pela razão. É igual a F sobre A. Mas se a excentricidade é fornecida pelos astrônomos e o eixo maior escolhemos como 20 centímetros, a distância entre os focos já está determinada por essa relação. Basta eu isolar o F aqui, multiplicando o E pelo A. Vamos fazer isso, então. F será, portanto, dado pelo produto entre a excentricidade e o eixo maior. Vamos substituir os números. F igual, no lugar do E, 0,25, vezes o eixo maior, 20 centímetros. Resultado, 5 centímetros. Portanto, a distância entre os focos para esta elipse, que representará a órbita de Plutão, com um comprimento de eixo maior, escolhido arbitrariamente como sendo 20 centímetros, a distância entre os focos deverá ser de 5 centímetros. Sim, sabemos então qual é o comprimento do eixo maior, sabemos a distância entre os focos, mas como desenhá-las? E mais, de olhos fechados? Esse é o próximo passo. A propriedade das elipses era que a distância de um dado ponto a um dos focos mais a distância ao outro foco, mencionei em algum momento que essa soma era uma constante, mas essa constante é justamente o eixo maior. D1 mais D2 tem que ser igual a A. Tem que ser igual a A. Portanto, se eu pudesse colocar dois alfinetes fincados sobre essa folha e um barbante amarrado em cada um dos alfinetes, esticasse o barbante, o comprimento desse barbante teria que ser sempre de 20 centímetros. Em qualquer posição da órbita da elipse, a soma de D1 com D2 tem que dar exatamente o eixo maior. Vou esquematizar aqui para você. Suponha que temos aqui os dois alfinetes colocados e tivéssemos amarrado um barbante em cada um dos alfinetes que estão presos num dos focos. Esse barbante teria que ser de 20 centímetros. Ao manter o barbante sempre esticado, desenharemos uma elipse perfeitamente. Sim, então aparentemente é fácil. Basta pegar um barbante com 20 centímetros, amarrar uma ponta num alfinete, o outro da ponta no outro alfinete. Sim, é fácil, mas não é tão trivial assim. Pois se cortarmos um barbante com exatamente 20 centímetros, ao darmos os nós em torno dos alfinetes, certamente perderíamos alguma parte do barbante. E aí a sua figura ficaria errada. Portanto, precisamos cortar um barbante com um pouco mais de 20 centímetros e amarrar em cada um dos alfinetes. Mas isso vai demandar você dar dois nozinhos, um em torno de cada alfinete. Isso é um pouco trabalhoso. Eu quero fazer algo mais simples ainda. Eu quero dar apenas um nozinho no barbante. Então, eu tenho que cortar um barbante um pouco maior do que eu preciso e, para que eu possa dar um único nó
eu não posso amarrar a ponta do barbante em nenhum dos alfinetes que vão estar presos aqui. Eu vou contornar um alfinete, pegar a outra ponta do outro, contornar os dois alfinetes e aí sim, vou amarrar as pontas do barbante. Mas o que é importante é que o comprimento total do barbante agora não é mais igual ao eixo maior, porque adicionamos a distância entre os focos. Então, o comprimento exato dessa laçada de barbante será de A mais o próprio F. Porque D1 mais D2, D1 mais D2 era o eixo maior, A, 20 centímetros. Porém, agora, para completarmos a laçada, o barbante ficou aumentado de um comprimento igual a F. Então, o comprimento útil do barbante, o comprimento útil, vamos chamar de L, é A mais F. Então, na verdade, só precisamos de duas continhas para fazer essa atividade. Calcular a distância entre os focos e calcular essa soma. Somente isto. O A, neste caso, é 20 centímetros e o F, 5. Portanto, o comprimento útil do barbante tem que ser de 25 centímetros. L, 25 centímetros. Dado pela soma de 20 mais 5. Porém, não posso cortar um barbante de exatamente 25 centímetros e amarrar as pontas, porque vou perder um pouco do barbante. Então, vou cortar, na verdade, 30 centímetros. Certamente vai sobrar 5 centímetros. Não, ou melhor, vou cortar 40 centímetros. Vamos trabalhar com uma boa sobra. Aqui, 40 centímetros. Porém, teremos que fazer uma laçada que tenha exatamente 25 centímetros, a laçada. Então, veja só o que eu faço. Por simplicidade, dobro o barbante ao meio e a laçada tem que ter 25 centímetros de comprimento útil. 25, mas está dobrado. Então, 12,5 de barbante que vai, 12,5 de barbante que vem. Sobre a régua, marco, portanto, 12,5. Seguro firme com a unha. Portanto, isso é o excedente. Então, a partir da minha unha, posso dar o nó com o excedente do barbante, com o rabicho do barbante, que não estarei subtraindo nenhum milímetro dos 25 centímetros que a laçada tem que ter. Então, agora, amarramos as pontinhas. 2 nozinhos, para que o nozinho não saia do lugar. Pronto. Vamos apertar um pouquinho mais. Vou cortar o excesso. E agora sim, temos uma laçada com 25 centímetros úteis. Sim, mas como desenhar? Vamos usar uma folha de papel, uma folha de papelão, colocamos a folha de papel em cima, colocamos 2 alfinetes cabeçudos, desses usados para marcar quadros, separados de 5 centímetros, pois a distância entre os focos, calculamos, tinha que ser de 5 centímetros, para que desenhássemos a órbita de Plutão, com um eixo maior de 20 centímetros. Muito bem, então, vamos procurar centralizar ao máximo os 2 alfinetes. Na folha de papel. Aproximadamente aqui. (5 centímetros).
colocamos um alfinete e sobre o outro foco, o outro alfinete. Então temos aqui os dois focos separados de 5 centímetros. Em cada um deles, um alfinete cabeçudo. Mas também pode ser metade de um palito de dente, um clipe, um alfinete usado nas costuras, nas roupas, o que você tiver em mãos. Sim, mas como desenhar a elipse? Bem, basta colocarmos a laçada envolvendo os dois alfinetes. Lápis ou caneta, agora em pé, ou seja, perpendicular à folha, mantendo o barbante sempre esticado. Mas lembre-se que eu disse para você que essa atividade ia ser feita de olhos fechados. Então, neste momento, é que você poderá exibir os seus conhecimentos ao desenhar, sem olhar, a órbita do planeta anão Plutão. Vou posicionar a caneta perpendicularmente ao papel, mantendo a caneta sempre perpendicular e o barbante sempre esticado. Não estou olhando o que estou fazendo, estou olhando para a câmera. Não tem nenhum truque de câmera aqui. Poderia estar fazendo isso de olhos fechados. Cheguei ao final? Faltou um pedacinho aqui. Muito bem. Quer dizer que aqui está a órbita do planeta anão Plutão. A órbita mais excêntrica dos planetas e do planeta anão Plutão. Muito longe da primeira figura que desenhamos, que tinha aparentemente esse formato. Muito longe. Porém, tem uma pergunta para você. Nesse desenho, onde está o Sol? Pensando? Se disse debaixo de um dos alfinetes, acertou a resposta. Sim, debaixo de um dos alfinetes. Porque cada alfinete está num dos focos e o Sol está num dos focos da órbita de todos os planetas. Outra pergunta. Mas em qual dos focos está o Sol, então? No verde ou no amarelo? Pensando? Se disse em qualquer um deles, acertou a resposta, parabéns. Vamos dizer que o Sol esteja aqui, onde está o alfinete verde. Lembre-se, então, Plutão está em qualquer ponto da órbita desenhada. Vou até fazer uma marca aqui, então. Aqui, num ponto qualquer da órbita, está Plutão, o planeta anão. Vou tirar o alfinete verde e vou marcar aqui o Sol. Então, o Sol está num dos focos, qualquer um deles, e Plutão está em sua órbita. Mas sempre pode ter um aluno que vai perguntar para você: e o que tem no outro foco? Ok, um minutinho para você pensar. O que tem no outro foco? Não tem nada. Muito bem, acertou a resposta. No outro foco não tem nada. Nós desenhamos a figura a partir dos dois pontos colocados alfinetes. Mas o Sol está num dos focos e no outro foco não tem nada lá no céu. Então, vou colocar aqui como recordando. A excentricidade foi de 0,25. O eixo maior foi de 20 centímetros. Calculamos a distância entre os focos, foi de 5 centímetros. Foi isso que fizemos, então.
desenhamos corretamente a órbita de Plutão. Ao escolhermos o eixo maior como 20, nós não deformamos em nada. É como quando você vai tirar uma xerox ampliada ou reduzida de um desenho. A xerox não deforma o seu desenho, apenas amplia tudo ou reduz tudo da mesma maneira. Então, o eixo maior não modifica em nada a forma da órbita. Quem modifica é a excentricidade, cujos valores estão na tabela do manual que eu mencionei no começo. Então, agora vamos desenhar a órbita da Terra, cuja excentricidade é de 0,02. Lembre-se, a de Plutão era 0,25. Portanto, a excentricidade da órbita da Terra é muito menor. E a excentricidade é um número que varia de 0 para o caso particular de uma elipse que tem exatamente a forma circular, até 1, que é o caso particular de uma elipse que é praticamente uma reta, a mais excêntrica achatada possível. E 0,02 está muito mais perto de 0 do que 1. E com isso você já pode imaginar que a órbita da Terra é quase circular. Mas vamos desenhar, e de olhos fechados. Sim, mas lembre-se que a razão entre o foco e o eixo maior é que define a excentricidade. E o eixo maior, vamos escolher como sendo 20 centímetros, pois afinal queremos fazer uma figura que ocupe toda a folha de papel com ela na posição deitada. Então, o eixo maior A será de 20 centímetros. Com isso, a distância entre os focos terá que ser calculada, pois se sabemos a excentricidade e escolhemos o eixo maior, o F tem que ser calculado. Vai ser dado pelo produto E vezes A. Vamos fazer as contas. F igual a 0,02 vezes 20. F, portanto, 0,4 centímetros. Fiz a conta. Então, a distância entre os focos será de 0,4 centímetros. Ou, o que é a mesma coisa, 4 milímetros. F, portanto, 4 milímetros. Esta é a separação entre os dois alfinetes da nossa próxima figura. Sim, mas e o comprimento do barbante? O comprimento do barbante será dado sempre pela expressão da soma do eixo maior A, 20, mais a distância entre os focos, no caso, 0,4 centímetros. Portanto, o comprimento do barbante, ou melhor, da laçada útil, L será sempre F mais A, L igual a 0,4 centímetros mais 20 centímetros. E, portanto, total 20,4 centímetros. L, 20,4 centímetros. Novamente, não posso cortar um barbante com exatamente 0,4 centímetros, pois ao amarrar as suas pontas, perderemos 2 ou 3 centímetros nos nó. Teremos que cortar um barbante maior do que isso e garantirmos que a laçada terá exatamente 0,4 centímetros. Muito bem, faremos como no desenho da órbita de Plutão. Vamos cortar um barbante maior do que 20,4 centímetros. Vamos cortar com 40 centímetros, para que tenhamos as sobras necessárias. Então, a laçada deve ter 20,4 centímetros. Então, olha a nossa sugestão, dobrar o barbante ao meio, pois se eu preciso que a laçada tenha 20,4 centímetros, dobrado ao meio, o comprimento dele será de 10,2 centímetros. Então, sobre a régua, do 0
até o 10,2, coloco a unha exatamente sobre o 10,2 e com a sobra do barbante daremos o nó. Com isso não estamos subtraindo absolutamente nada da laçada, que terá exatamente os 20,4 centímetros que precisamos. Então, dando o nozinho, mais um nó, apertando bem, cortando o excesso, e aqui temos uma laçada com exatamente 20,4 centímetros. Vamos proceder da mesma maneira usada para desenhar a órbita de Plutão. Vamos pegar o papelão, desse de caixa de papelão, usado no comércio, nas embalagens. Sobre ele vamos colocar uma folha e sobre ela os dois alfinetes separados pela distância entre os focos, que calculamos 0,4 centímetros ou 4 milímetros. Vamos procurar fazer isso bem centralizado no papel. Aqui estão os dois pontinhos que representam os focos separados por 0,4 centímetros ou 4 milímetros. Sobre eles vamos colocar os alfinetes. Estão tão próximos os pontos que o alfinete fica um pouco inclinado, mas não importa. E agora, ao redor dos dois alfinetes, vamos colocar a nossa laçada, que tem exatamente 20,4 centímetros. Quer que desenhe de olho fechado novamente? Muito bem. Esticando a laçada, colocando a caneta perpendicularmente ao papel. E agora é necessário um pouco de coordenação motora. Mantendo o papel sempre abaixado, colocando a caneta sempre de pé e mantendo o barbante sempre esticado. Não estou olhando o que estou fazendo, não tem nenhum espelho aqui na minha frente. Estou olhando aí para a câmera apenas. Vejamos como é que foi. Muito bem. Aqui está a órbita da Terra desenhada corretamente. Não importa que a órbita esteja pequena, o importante é que a forma está correta. Se você tirar uma Xerox 2 vezes maior do que isso, os focos vão duplicar a sua separação, mas o eixo maior vai se duplicar também. A razão vai continuar sendo 0,02, que é a excentricidade da órbita da Terra. Portanto, não altera a forma do desenho. Se você tirar uma Xerox reduzida, tal que o eixo maior fique com apenas 10 centímetros, a separação entre os focos vai cair pela metade também. E a razão, F sobre A, vai continuar dando 0,02, sim. Não tem unidade. Mas, onde está o Sol? Num dos focos? Em qual deles? Agora você já sabe, em qualquer um deles. Vamos dizer que esteja aqui, onde está o verdinho. Vou tirar o verdinho, vou
escrever aqui Sol. E, obviamente, a Terra está em sua órbita. Então, o Sol está num dos focos, qualquer um deles, e a Terra em sua órbita. E o que tem no outro foco mesmo? Não tem coisa alguma. Cadê a excentricidade super excêntrica, super achatada do desenho inicial que fizemos? Não está mais presente. Repara que, de qualquer lugar que você esteja ao longo do ano, você vai ver o Sol a aproximadamente a mesma distância de 150 milhões de quilômetros. Ainda é uma elipse, mas é uma elipse que é quase um círculo. Por isso vemos o Sol quase sempre com o mesmo diâmetro, ou melhor, a olho nu sempre o vemos com o mesmo diâmetro. De fato, a Terra está mais perto do Sol em 4 de dezembro, ou melhor, 4 de janeiro, que é o nosso verão. Por outro lado, é o inverno dos moradores do hemisfério norte. Então, as estações do ano não têm nada a ver com a maior proximidade da Terra ao Sol. Estou certo que você também consegue fazer esse desenho, até mesmo na lousa, um tamanho muito maior. Imagina que você queira fazer na lousa essa figura com um eixo maior igual a 100 centímetros. Esse seria o eixo maior, que é arbitrário, você escolhe do jeito que quiser. A excentricidade continua sendo 0,02. E nesse caso teria que calcular a distância entre os focos. Se aumentamos 5 vezes, a distância entre os focos vai aumentar de 5 vezes também. Porém, o formato não vai ser alterado em nada. E é claro, na lousa você não tem como fixar 2 alfinetes ou 2 preguinhos, mas nada impede que você peça para 2 alunos colocarem os seus 2 dedinhos na posição que você escolher. Mediu, e os alunos colocam os dedos, ficam segurando, e você com o barbante cortado com um tamanho igual a mais F, você mantendo o barbante sempre esticado, vai desenhar na lousa a órbita da Terra corretamente. E se quiser, até de olhos fechados. Mas agora vamos desenhar a órbita de um cometa muito famoso, o cometa Halley, que tem uma órbita elíptica, portanto fechada. Alguns cometas têm têm órbitas abertas, têm órbitas hiperbólicas ou parabólicas e passam uma única vez próximo da Terra. Mas o cometa Halley leva esse nome porque teve a sua órbita prevista, a sua passagem prevista para 1910 pelo famoso astrônomo inglês Edmund Halley. A excentricidade da órbita deste cometa é muito alta. Ela é 0,9. Em geral, o cometa tem excentricidade de sua órbita bastante elevada, 0,5, 0,6 e assim por diante. Por outro lado, os planetas têm órbitas com excentricidades muito perto de zero. Mas vamos fazer a órbita do cometa Halley. O procedimento será o mesmo. A excentricidade da órbita do cometa Halley é de 0,9. Está aqui. Conhecida dos astrônomos. Vamos também fazer uma figura que ocupe toda a folha de papel na posição deitada, ou seja, o eixo maior 20 centímetros. Então, o eixo maior 20 centímetros. Mas, se temos a excentricidade e escolhemos o eixo maior, F, a distância entre os focos, precisa ser calculada, pois a excentricidade é dada pela razão entre F e A, como já mostramos. Se conhecemos o A e o E, o F tem que ser calculado. Vou fazer a conta aqui para vocês.
F, portanto, é vezes A. F igual a 0,9 vezes 20. F, portanto, 18 centímetros. Quer dizer que os dois alfinetes sobre a folha de papel deverão estar separados de 18 centímetros. E o comprimento da laçada, como sempre, só calcular a soma de F com A, F mais A. Vamos fazer aqui para você. Então, o comprimento da laçada, comprimento do barbante útil é dado por A mais F. L, portanto, 20 mais 18, igual a 38 centímetros. Mas, lembre-se, vamos dobrar o barbante ao meio para que sobre um pouquinho e com essa sobra é que vamos dar o nó, que vai fechar a nossa laçada. Então, 38 centímetros terá que ser o comprimento útil do barbante. Mas não posso cortar com 38, pois ao dar o nozinho vou perder. Vou cortar aqui com cerca de 50 centímetros. Vamos dobrar ao meio. Queremos que o comprimento útil seja 38. Se dobrei ao meio, 19 de um lado, 19 do outro, dá os 38. Sobre a régua, portanto, de 0 ao 19. Coloco a unha exatamente sobre o 19 e aqui está o excesso com o qual daremos a laçada, sem subtrair nada dos 38 centímetros que precisamos. Vamos apertar um pouco mais. Vamos cortar o excedente. Sobre a folha de papelão, vamos colocar a folha de papel sulfite, ou qualquer uma maior. Essa daqui, em particular, é do papel ofício. Centralizemos o máximo possível na hora de colocarmos os dois alfinetes, para que a figura não caia do papel. Então, pelas nossas contas prévias, os dois alfinetes tinham que estar separados de 18 centímetros, que foi dado pelo produto, de 0,9 vezes 20. 18 centímetros, bem no centro do papel, marcando aqui 0 e 18. Marcamos sobre a folha de papel os dois pontos separados de 18 centímetros. Sobre eles, vamos colocar os dois alfinetes. O meu amarelinho e o verdinho. Ao redor dos dois, a laçada. Quer que faça de olho fechado novamente? Esse daqui é um pouco mais trabalhoso. Retirando a laçada. E aqui está a órbita do cometa Halley. Refazendo as perguntas,
Onde está o Sol nessa figura? Aham, acertou. Debaixo de um dos focos. Digamos que seja debaixo do verdinho. Então o Sol estaria aqui, onde está o nosso alfinete verde. E o que temos no outro foco? Nada, exatamente. Aqui sim dá para ver a grande excentricidade da órbita de Halley. Isso faz com que ele passe por alguns meses, muito rapidamente, muito perto do Sol. Vamos desenhar aqui, Sol. Por alguns meses ele passa muito perto do Sol. E por muitos anos ele fica muito longe do Sol. E a velocidade varia ao longo da sua órbita. Essa é a propriedade da chamada segunda lei de Kepler. Abordaremos ela numa outra atividade. Ou seja, a velocidade dos corpos celestes não é uniforme em suas órbitas. Quanto mais perto do Sol, maior a velocidade. Mais longe, menor a velocidade. De modo que quando o cometa passa aqui, a sua cauda é a maior possível. Depois a cauda desaparece e ele, inclusive, desaparece porque é muito pequeno e nem conseguimos vê-lo. Então, cometas têm órbitas bastante excêntricas, como esta. Mas planetas têm órbitas quase circulares, apesar de elípticas. Esperamos que essa atividade tenha sido muito útil para você. Um grande abraço.